Olá, professores da Escola Sabatina da classe dos Jardins. Hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês alguns incentivos e algumas ideias de como trabalhar para o primeiro trimestre do ano de 2025 na classe do Jardim. Nós vamos começar então com a porta de entrada da classe. Nós confeccionamos aqui uma placa em EVA com a escrita indicando que é a classe do jardim e você também pode colocar a idade da criança, que é de 4 a 6 anos. Dentro da sala, nós também podemos colocar uma placa de bem-vindos, onde tem várias crianças. Nós também fizemos esse material todo em EVA e com uma borda em tecido, que você também pode colocar na sala para receber as crianças. Logo em seguida, após receber essas crianças com muita alegria e com muito entusiasmo, porque elas amam ser recebidas por vocês, professores, nós vamos levar eles até o incentivo de presença. Aqui no incentivo de presença, nós colocamos algumas crianças, também feita em EVA, colocado com um palitinho de sorvete, onde cada sábado ela vai caminhar aqui no quadro e a cada sábado ela vai pular um dia também até chegar no 13º dia. Depois do incentivo de presença, deixe a criança colocar o seu próprio bonequinho, tá? Nós vamos também colocar as crianças, perguntar para elas se elas conseguiram decorar o versinho áureo. E para incentivá-los a decorar e trazer o versinho decorado, nós colocamos a cada sábado um giz de cera. Nós entregamos um giz de cera para a criança e ela vai colocar nesse estojinho aqui. E aí, ele é feito de tecido e no final do 13º sábado, ele estará com o incentivo completo, com todas as cores do giz de cera. Lembrando que quando a criança terminar o 13º sábado, vai levar para casa como um presente completo com todos os giz de cera. Para o verso áureo, nós preparamos uma caixinha. Essa caixa é uma caixa de papelão reforçada com EVA, onde nós iremos pegar o verso áureo daqui de dentro e vamos ler para as crianças para que elas possam repetir juntamente com você, professora. Nós temos também aqui uma caixinha como incentivo de louvor. As crianças amam cantar a Deus, amam louvar a Deus, então nós preparamos essa caixinha toda decorada, com EVA também. É uma caixa de papelão e aqui dentro elas vão colocar a mão e vão tirar a música que eles irão cantar para iniciar a escola sabatina. Temos também como incentivo, para que seja mais divertido esse momento de louvar, um livro onde ele tem vários desenhos que indica a música que será cantada. Tem essa opção e essa também, e elas são feitas de EVA. Todo o conteúdo também feito em EVA, para cantar as músicas dos peixes que eles gostam, do gatinho. Então, são várias opções de música. Nós temos aqui também um incentivo para oração. Também material feito com caixa de papelão, decorado com EVA, vários detalhes, com ovelhinhas, coração, criança orando. E aqui dentro a criança também vai colocar a mãozinha dela e vai tirar um motivo de oração. Aqui, orando pela família. Então, todas as crianças estarão orando por essa família, pela família deles. Reforçando o momento de oração, nós, na salinha, temos que ter também o cantinho de oração, onde temos aqui o Jesus de braços abertos, sempre acolhendo cada criança.
Este Jesus ele foi feito em EVA, com um suporte atrás em MDF, e também nós temos aqui para representar a criança enquanto ela está em oração, em reverência, de olhos fechados, e aqui atrás tem um suportezinho, onde você pode levantar e vai mostrar, após a oração, que nós já podemos abrir nossos olhos. Então fica essa dica, a criança também foi feita em EVA, e atrás tem esse suportezinho em que você vai colocar aqui e vai fechar os olhos da criança no momento da oração. E temos aqui também uma opção onde a criança pode ajoelhar no tapetinho, aqui indicando onde colocar o joelho, feito também em EVA, tecido com preenchimento. Lembrando que para as ofertas nós temos esta caixa, feita também em papelão e EVA, toda decorada. Você, professor, pode escolher uma criança para que a criança possa passar com essa caixa coletando as ofertas. As ofertas, elas irão para a divisão norte-asiática do Pacífico. Toda criança gosta de ser lembrada em uma data especial, e essa data especial é o dia do seu aniversário. Então, na salinha é muito importante, professor e professora, que você possa comemorar esse dia com ela. Então, nós preparamos aqui um bolo. Esse bolo ele é todo feito em EVA, caixinha de isopor e também com essa impressão, onde mostra que Jesus estará sempre com ela, sempre com a criança. Nós temos também uma outra opção, que é um painel para comemorar o aniversário de cada criança. Nesse painel, ele é feito em EVA também. Nós colocamos aqui as fotos de cada criança. Você pode colocar também não só a foto, como também a data de aniversário dela para ser comemorada. Lembre-se, professor e professora, além de comemorar o aniversário, as crianças também gostam de ganhar uma lembrancinha nesse dia. Então, nós temos aqui uma opção, várias opções, que pode ser uma capa de lição. Essa capa de lição, ela foi feita em EVA também, com uma abertura em velcro, onde fica bem fácil, né, da criança estar abrindo a capa para estudar a lição. Tem também para você dar de presente, tanto para o aniversariante, ou então dar uma lembrancinha para um visitante da sua classe, uma agendinha, um caderninho de anotações, bem colorido, bem divertido. Um Jesus feito com preenchimento também, um estojinho onde ela possa carregar seus lápis de cor e também colocar na sua capa de lição. Uma outra opção também como lembrancinha é essa pastinha para colocar a lição e também alguns lápis de cor. Temos também essas opções onde a criança pode trazer a sua ofertinha, pode trazer também os seus lápis de cor, seus giz de cera e também colocar a lição aqui dentro da capa de lição. Temos também uma opção para que a criança traga todo sábado o seu material para a escola sabatina e também para ficar dentro da igreja, enquanto os adultos estão na sua lição, na sua história. Temos essa opção também de bolsa para eles colocarem a sua lição. Aqui também vem com a capa de lição. E temos também essa opção para eles trazerem todo o seu material da escola sabatina. Querido professor, trouxemos também uma ideia para vocês decorarem a sua sala, que é esse pote. É um pote de shake, onde você pode colocar lápis, tesoura, cola e vários outros itens, além de decorar também a sua sala. Esperamos que essas ideias tenham contribuído para aguçar a sua criatividade para o primeiro trimestre de 2025. Olá, pais, professores!
Sabe? Ellen White tem um texto que fala sobre tratar com mentes humanas. Isso mesmo. E nós que tratamos com mentes humanas é a mais bela obra que pode se ocupar os homens. Você já pensou nisso? Você que é professor, você que é um pai, uma mãe, nós o tempo inteiro estamos tratando com mentes humanas. Sim, e neste caso, com a mente daqueles pequeninos do jardim da infância, de 4 a 7 anos de idade. Como é que funciona o pensamento dessa galerinha nessa idade? Eles estão entendendo quem são eles neste mundo. Eles estão entendendo como eles existem, quem são as pessoas que estão ao redor, como eles são vistos, como eles são referenciados. Tudo isso eles estão entendendo como eles funcionam nessa vida. E imagina só, então, ter a oportunidade de influenciar, de inspirar essa galerinha para conhecer mais sobre Jesus, para cantar sobre músicas de Jesus, aprender mais histórias. E é tão interessante porque nesta idade, de 4 a 7, eles estão vivendo ainda um mundo da fantasia. Eles criam histórias imaginárias, muitas vezes até confundem a realidade com a fantasia. E é neste momento em que as grandes histórias bíblicas se calam dentro deles. Olha a importância de ter uma lição da escola sabatina diariamente sendo estudada em casa. A lição da escola sabatina sendo contada pela professora da classe da escola sabatina. É fundamental porque eles constroem a imagem mental. Vocês, professores, podem levar imagens, os pais também podem criar essas ideias dentro de casa, mas eles estarão aqui, ó, pensando e imaginando o cenário, sabe? É importantíssimo que nesta idade as crianças já comecem a ter a maturidade espiritual. Como é que a gente ensina isso para as crianças? Dando autonomia para elas. Algumas não sabem ainda ler com 6, 7 anos de idade. Outras, já com 4, 5, já entendem algumas palavras ali da lição da escola sabatina. Cognitivamente, elas estão desenvolvendo a arte do ler, aprender, ouvir, construir as frases mais complexas na cabeça delas, fazer ligações, conexões sobre aquilo que está sendo falado. E olha que legal, quando damos autonomia a essas crianças. Elas podem, por exemplo, ter o horário de culto delas todos os dias em casa. Uma coisa é a família ter um culto com as crianças, com todos, mas outra coisa, ela já criar essa autonomia de todos os dias, levantar, pegar a lição da escola sabatina, já preencher aquilo que ela consegue preencher, pintar aquilo que ela consegue pintar. De repente, à noite, no culto familiar, aquela criança já pode contar trechos da história que ela está aprendendo. É muito importante os pais e os professores incentivarem essa autonomia espiritual. Sabe por quê? Quando crescerem, eles já terão criado esse hábito de estudo da palavra de Deus. Já fará parte do contexto da vida delas. Pensar leva a gente a criar comportamentos. Incentivar, inspirar as crianças a terem contato com essa vida espiritual leva as crianças a terem o comportamento de estudar a lição. A repetição do comportamento leva ao hábito. Isso já será tão automático. E a repetição do hábito leva à construção dessa personalidade. Uma pessoa que está ali construída no pilar espiritual. Sabe? É responsabilidade dos adultos com esse incentivo, mas as crianças estão olhando, elas estão percebendo essa coerência. Aquilo que eu faço, vou atrás, eu como pai, mãe, professor, aquilo que eu estou fazendo está sendo lido pelas crianças. Elas estão mais do que ouvindo, assistindo aquilo que nós fazemos. Então, uma sugestão para as famílias. Deixem as crianças verem vocês fazendo os cultos de vocês particulares. De repente, se na casa tiver essa oportunidade, construa um momento do culto individual, onde cada um vai para o seu canto, para o seu quarto, para o seu escritório. E assim vocês têm um momento espiritual individual com Deus.
sabe? As crianças estão olhando e percebendo se o som daquilo que você fala combina com a imagem. Emocionalmente, toda essa construção desse ambiente mais seguro, desse ambiente onde tem uma busca pela palavra de Deus, também vai contribuindo para a vida emocional dessa criança. Ela cresce num ambiente seguro, ela cresce num ambiente onde tem harmonia, onde tem respeito, onde as pessoas são ouvidas. Pai e mãe, ouça a história dos seus filhos. E se por um acaso eles forem contar e não tiver exatamente como a história conta, faz o seguinte, deixa eles terminarem de contar a história. Aí depois vocês podem sinalizar com um acréscimo, com uma dica. Porque se a gente começa a intervir demais, as crianças desistem de contar. É fundamental que elas entendam que aquilo que elas falam é aceito, é aprovado, é ouvido. Isso tudo constrói um indivíduo muito mais seguro e pessoas mais seguras ficam prontas para a missão. Elas acreditam que são capazes, que podem cumprir a missão, porque elas foram construídas nesse ambiente mais harmonioso. Bom, todos têm aqui a responsabilidade. Tratar com mentes humanas é a mais bela obra que o ser humano pode ter. Então, vamos lá. A gente está cuidando desses pequeninos para a causa de Deus. Deus abençoe todos vocês neste trabalho que é para Jesus. Chegamos no momento mais importante da Escola Sabatina, que é o momento das histórias bíblicas. Um lembrete aí, materiais indispensáveis que a gente precisa ter. Um deles, certo? Hoje em dia a facilidade que temos é TNT, que nos ajuda a criar ambientes mais semelhantes à época bíblica. E roupas para que as crianças possam vestir. Tá? Momento que a gente queira que eles participem mais ativamente da lição, tá? Coisas que nós precisamos ter. Uma ideia que a gente trouxe para esse trimestre é a Bíblia em feltro. É uma Bíblia grande, onde nós vamos poder contar a história, tá? Feito os personagens em EVA com velcro, e elas você coloca na Bíblia e aí vai poder contar, certo, as histórias, colocando os personagens e deixando mais chamativo e interessante para eles, tá? Outra ideia para as histórias bíblicas que nós temos, aqui aproveitar uma caixa, pode ser de sapato, nesse especificamente é de suco. Tá? A gente forrou ela e fez os personagens EVA com velcro, e aí, certo, você coloca na hora de contar a história, coloca os personagens aqui. Bom, as histórias desse trimestre vão girar em torno à graça, serviço e adoração. E aqui nós temos a vida de Jesus. Quando criança, como ele gostava, certo? Ele cuidava dos animais, né? Mas também o serviço em casa. Aqui tem em material feito em MDF com EVA, mas esses materiais você pode comprar esses brinquedos para crianças para fazer mais interativa a história, né? Nós temos também aqui Jesus feito de feltro. Nós temos o templo, como Jesus visitou o templo. Nós temos aqui em MDF, você pode fazer também de papelão, tá? Dá para realizar. Nós temos também esse outro tipo de material, que é o boneco mais flexível também. Você pode fazer os personagens bíblicos, aqui especificamente Jesus. E temos também, certo, em EVA, bem feitos, com expressões, tudo para facilitar e o ensinamento, e fica tudo mais real para eles. No que nós vamos utilizar também, você pode fazer um ambiente de uma casa nos tempos bíblicos. Esse daqui é feito de papelão e EVA.
E aí, certo, você pode mudar a mobília e os personagens aqui dentro para contar várias histórias, milagres também, que a gente tem ao longo, certo, do trimestre. Nas primeiras histórias que trataram, certo, de serviço, era como Jesus como criança. Agora vem as histórias que falam sobre a graça. Jesus, certo, com as crianças. Não? Material feito de MDF com EVA. Vem a história de Zaqueu, história muito conhecida, e aqui nós trouxemos várias ideias para essa mesma história. Esse é um cenário feito com papelão, feltro, onde tem o cenário de Jesus falando às multidões, certo, que a seguiam, e Zaqueu, que era um homem muito baixo, não conseguindo ver Jesus, ele sobe na árvore, e Jesus, certo, convida ele a descer, porque ele iria para sua casa. Tá? E nós temos, certo, a virar, nós podemos, esse cenário duplo, nós podemos agora transformar ele na casa, no momento que Jesus vai à casa de Zaqueu. Quando disse que ele vai para a casa dele, e aqui você tem o cenário com Jesus e Zaqueu indo para a casa dele. Nós temos outra opção para essa história também. Aproveitamos certos os bonecos que fizemos de EVA. Aqui tem uma árvore também para contar essa história. Jesus, a multidão e Zaqueu sobe na árvore e Jesus o chama. Temos uma versão maior dessa árvore também, aqui, feita de MDF com EVA, onde Zaqueu sobe na árvore aqui para ver Jesus. Ou você também pode fazer, não tem esses recursos, pode fazer uma árvore com uma escala, colocar TNT e a flora da árvore faz com balões e a criança, a contar a história, você pede uma criança para ser Zaqueu subindo na árvore. Depois da história, certo, de Zaqueu, o que completa as histórias da graça é o bom samaritano, a história do bom samaritano, e a ressurreição de Lázaro. E aqui nós temos, em MDF com EVA, um túmulo, certo, de Lázaro, e onde Jesus ordena que tirem a pedra e chama a Lázaro para que saia fora. Né? Feito com MDF e EVA. E os personagens, certos, de EVA que compõem a multidão e participando, certo, as irmãs de Lázaro, participando desse momento tão especial na história de Jesus. As últimas histórias do trimestre falam sobre a adoração. Louvamos a Deus por lo que Ele fez por nós. E aí nós temos a história da entrada triunfal de Jesus. Aqui nós temos os personagens, tá, que você pode utilizar para contar essa história, ou pode você também ter alguns elementos para que as crianças participem ativamente dessa história. Exemplo, um cavalinho, quando uma criança pode fazer a entrada de Jesus, e os demais podem, certo, pegar as folhas ou vestes para colocar no chão enquanto, certo, louvam e adoram a Jesus. Nós temos também a reunião, certo, que Jesus fez com seus discípulos, a Santa Ceia. Nós temos a prisão de Jesus e a crucifixão de Jesus, tá? Onde você vai precisar, certo, de alguns personagens para compor e contar essa história. Professores, essas são algumas das ideias que a gente quis apresentar para vocês, para aguçar ainda mais sua criatividade e assim poder contar essas histórias tão importantes para a compreensão da salvação em Cristo Jesus. Tem a Bíblia, tem o auxiliar, mas tira um tempinho para também fazer uma leitura do Sejado de Todas as Nações, onde você vai encontrar uma riqueza de detalhes e vai poder deixar esse momento ainda mais incrível para que você possa transmitir essas histórias para cada uma das crianças.